Muito bem, meus caros alunos, estamos de volta aqui com mais um bloco de estudo das formas de Estado. Então, nós vamos estudar mais especificamente, a gente viu a evolução histórica e vamos estudar mais especificamente a monarquia e a república como formas de governo. Vamos lá? Então, como surgiu a monarquia? Vamos começar pela monarquia. A monarquia é algo muito antigo, né? Nós vimos, inclusive, quando estudamos o Estado Romano, que houve um período monárquico no início do Império Romano, ainda quando não era o Império, portanto, né? Na verdade, nós tínhamos a República Romana, no Estado Romano, quando nós estudamos o Estado Romano. Depois a gente viu, no estudo do Estado, que durante a Idade Média, o Estado ficou meio que perdido, né? Por quê? Porque, em razão das invasões bárbaras, houve um esfacelamento, né? Um esfarelamento dos estados, do poder dos estados sobre os territórios. As invasões bárbaras impunham muitas dificuldades às pessoas naquela época e para melhorar essa situação acabou-se criando ou surgindo o feudalismo como unidades individuais de poder. E quando começou o ressurgimento da monarquia, do Estado absolutista, nós tivemos uma dificuldade dos reis de penetração nesses feudos. E tivemos também um fortalecimento muito grande da igreja, que se impôs como poder, inclusive um poder superior ao dos reis, ao dos monarcas daquela época. Então, na Idade Média, na alta Idade Média, na baixa Idade Média, nós tivemos uma quase ausência do Estado com as características que a gente tem hoje, né? Mas aí houve um refortalecimento da monarquia, do absolutismo, e nesse sentido os estados começaram a definir bem seus territórios, a criar uma estratificação política de poderes, uma organização política para a condução das coisas do Estado, e acabou se reorganizando. E para que houvesse essa reorganização, para que houvesse esse ressurgimento, foi importante, foi essencial a figura de um monarca, a figura de um rei forte, que se impusesse sobre todo o território, impusesse as suas decisões sobre todo o território. Então, a figura do monarca, nesse ressurgimento do Estado monárquico, da realeza, da monarquia, do absolutismo, é essencial para o ressurgimento do Estado, para o fortalecimento do Estado e para a figura, para o tipo de Estado moderno que a gente também estudou. Então, o Estado moderno, ele dependeu, no seu ressurgimento, muito do fortalecimento da monarquia. Porém, a monarquia, em um determinado momento, passou a ser questionada, né? As decisões do monarca passaram a ser questionadas. Isso já vem desde antes do Estado moderno, né? Se a gente pegar a história e verificar, lá em 1215, havia na Inglaterra um príncipe chamado João Sem Terra, Príncipe John. Príncipe João Sem Terra, ele tinha esse apelido porque ele realmente não tinha terras. Ele assumiu o poder porque seu irmão mais velho faleceu. E ele era um rei muito mão de ferro, que cobrava muitos impostos e muito pouco popular, muito impopular entre todo o povo, entre os barões, junto ao clero. E os barões e o clero começaram a pressioná-lo, o príncipe John, o João Sem Terra, para que ele assinasse um determinado documento que limitava seus poderes. Esse documento é chamado de a Magna Carta de 1215. Lá tem vários institutos que depois foram sendo aperfeiçoados e adaptados nas mais várias das constituições do planeta, inclusive na nossa atual. Um dos institutos que existia lá era o princípio da legalidade, né? Que as pessoas deveriam ser julgadas de acordo com as leis da terra. Havia lá também o princípio do que hoje é chamado de habeas corpus. Muito bem. Então, esse príncipe John, que nos filmes do Robin Hood é o vilão, né? Ele acabou assinando esse documento, mas esse documento, infelizmente, depois foi questionado a sua
a sua legitimidade, porque ele teria sido obrigado. Então a própria igreja o apoiou no descumprimento desse documento. Mas a gente já tem lá uma tentativa de arrefecer o poder ou de diminuir o poder do monarca no poder absolutista. Muito bem, isso foi evoluindo com a história e esse questionamento, essa tentativa de diminuição do poder do monarca foi se fortalecendo e inclusive na Revolução Inglesa, que foi que aconteceu entre 1640 e 1688, houve um grande enfraquecimento do poder do rei na Inglaterra e um fortalecimento muito grande do parlamentarismo, ou seja, na realidade, um fortalecimento grande do parlamento, que deu origem ao que hoje é o parlamentarismo, um dos sistemas de governo que a gente vai estudar logo mais. Tá joia? Muito bem. Então, a monarquia, ela surge no momento em que o Estado quase inexiste, ela ressurge na realidade, se fortalece, é importante para o ressurgimento do Estado e para o Estado moderno, mas posteriormente passa a sofrer um questionamento muito grande. Tá joia? Quais são as características básicas da monarquia? A monarquia tem basicamente 3 características. A vitalicidade. O que significa isso, gente? Significa que o monarca é vitalício. Ele governa enquanto viver. Muito bem. Além disso, nós temos a característica da hereditariedade, ou seja, o poder do monarca, ele não vem do povo, ele passa de pai para filho. É hereditário. Não é periódico. É vitalício e hereditário. E além disso, há também a característica da irresponsabilidade. O que significa isso? Significa que o rei não é responsável, não pode ser responsabilizado por seus atos. Enquanto ele viver, ele governará. É evidentemente que durante toda a história nós tivemos algumas situações em que os reis foram depostos. Isso aconteceu inclusive na Revolução Inglesa que eu citei para vocês. Tá legal? Mas, a princípio, dentro da monarquia, nós temos a irresponsabilidade do rei. O rei não é responsável politicamente. Se ele for um mau governante, ele não vai ser tirado de lá, ele continuará lá até o fim da sua vida, ou até que não tenha condições físicas de continuar governando. Muito bem? Os defensores da monarquia dizem que é o seguinte, por que é importante a monarquia? O que há de importante, de relevante na monarquia? A monarquia, ela é um fator de unidade do Estado, ela está acima dos interesses políticos e das disputas políticas. Então, em momentos de instabilidade, o monarca pode ser um fator de união do Estado e das instituições do Estado. Evidentemente, isso é uma visão dos defensores do absolutismo, da monarquia. E a monarquia também, os defensores da monarquia também dizem que o monarca recebe uma educação especial e, portanto, ele é alguém muito bem preparado para governar. Contrariamente a esses argumentos, dizem outros defensores da República que a estabilidade das instituições e do Estado não pode repousar num único sujeito, ou seja, não pode depender da decisão de uma única pessoa. Eles devem estar calcadas, baseadas, fundamentadas no ordenamento jurídico, na Constituição Federal, e não ficar dependendo de uma única pessoa que pode ser um louco, um maluco completo, o rei, não é verdade? Então, nós precisamos ver esse posicionamento também. Além disso, dizem os defensores da República, se ele não governa, se o monarca não governa, não tem nenhuma utilidade. Tá legal? Então, nós temos aqui características, pessoas que defendem a monarquia e pessoas que criticam a monarquia. Nós vamos parar por aqui na monarquia e voltamos no próximo bloco, tá ok? Até mais.